Olá Pedro, bem-vindo ao documentário Chutes Mil. Muito obrigado por teres aceitado o convite de participares. Olá Ana, muito obrigado eu pelo convite, é um gosto e uma grande expectativa para ver o que é que sai aqui. Vamos com calma. Quem é o Pedro Brazão, afinal? O Pedro Brazão neste contexto, primeiro que tudo, é um fã dos chutes e pontapés, é um grande admirador do Zé Pedro e um grande admirador dos fãs dos chutes. E depois do resto sou um tipo que nasci em Lisboa, que vive em Inglaterra, gosta de rock and roll, mais para o lado punk, gosta de andar aos pontapés no meio da confusão. Sou um tipo descontraído, tenho 2 filhos, tenho muitos amigos. E foi nessa confusão do punk e do rock, foi o quê? Pensaste um dia vou ter assim uma ideia muito ajanada, muito maluca, e foi naquele dia preciso, que tu has de saber a data, não sei, em que tiveste esta ideia megalómana. Não, primeiro que tudo não é megalómana. Segundo, a ideia não é propriamente minha, digamos que eu terei sido quem teve a teimosia a audácia de concretizar qualquer coisa como esta, como foi o evento, digamos assim, do dia 7 de julho, e que também teve a teimosia de insistir contra tudo e de ultrapassar todos, portanto, de ter a convicção de que era possível fazer e de acreditar e levar as coisas até ao fim. Digamos, talvez esse é o mérito que eu próprio me reconheço. A ideia não é minha. Há um tipo chamado Fábio em Itália que fez um projeto semelhante 3 anos antes, em 2015, salvo erro, dedicado aos Foo Fighters, que convidou os Foo Fighters para ir tocar na cidade dele, em que juntou músicos e tocaram o Learn to Fly. Sim, foi um projeto que entretanto se converteu numa empresa e eventualmente já com alguns duplos. Sim, tem sido bastante interessante. Eu na altura quando troquei alguns e-mails com ele sobre o projeto, e até fiquei de um dia ir assistir a um dos concertos dele. Depois com a pandemia a gente já sabe como é que é, mas um dia talvez consiga fazer isso. Portanto, eles estão a dar concertos, estão a juntar muitos músicos para tributos ao rock and roll mundial, tocam temas das grandes bandas, dos Queens, Rolling Stones, etc. Portanto, e juntam músicos, e é uma grande festa e é um espetáculo muito interessante. Digamos, é uma mega cover tocada por mil músicos. E quando é rock and roll, é rock and roll. É rock and roll a sério, sim. Pedro, se eu te pedisse para contares a história dos Chutes Mil, como é que tu me a contarias? A história dos Chutes Mil. As histórias começam pelo princípio, não é? Embora isto seja um bocadinho contraditório em relação a esta entrada um bocado apancalhada. Isto foi naquele intervalo entre Natal e Ano Novo, né, que nós estamos com a ressaca dos bacalhaus e aquelas coisas todas, não há nada para fazer, em que eu por acaso tropecei naquele vídeo do Fábio, do Joaquim Mili, e comecei a trocar ideias com alguém nos chats no Facebook, salvo erro, sobre aquilo. E há alguém, que eu não sei já precisar quem, não sei se esteve presente no dia 7 em Almada, mas que disse qualquer coisa do género: interessante era fazer isto dedicado aos chutes. Estávamos também na ressaca da partida do Zé Pedro, não é? Tinha sido um par de meses antes, e houve ali uma espécie de um clique. Pois é, isto faz todo o sentido. Que aconteça e a partir daquela altura, não é? Portanto, e aquilo foi ali uma questão de 2 dias, não é? Ali entre dormir e recuperar da consolada, comecei a alinhavar as ideias e a pensar o que é que seria preciso, vi o vídeo umas quantas vezes, e depois troquei algumas opiniões com 2 ou 3 pessoas amigas sobre o assunto.
E acredito, quer dizer, para mim, eu não sou músico, atenção, eu não faço, não percebo nada de som, nem de vídeo, tive algum digamos... És um ouvinte. Sim, e de como fazer as coisas, não é? Tecnicamente, digamos assim. Mas penso, olhando para a logística mínima que seria necessária e para os recursos mínimos que seriam necessários, achei que seria viável. Portanto, e o que fiz foi, basicamente, lançar o rap no Facebook aos meus amigos. Portanto, depois criámos o grupo, começámos a partilhar aquilo e a coisa tornou-se viral, não é? Como se diz nestas coisas das redes sociais. Essa visão que tiveste de que era um projeto, portanto, que tinha pernas para andar, veio após tu teres visto, portanto, qualquer coisa do Fábio, ou tu na tua cabeça imaginaste, viste mesmo... Sim, digamos, aquilo foi o catalisador, digamos, foi o clique. Portanto, eu confesso que olhei muito, o resto do pessoal também, em detalhe, para o vídeo deles. Olha, faz-se assim, as baterias estão assado, as pessoas estão à volta, é preciso um maestro, eles têm uma espécie de um semáforo para o pessoal parar de tocar, coisas desse género. Vem, digamos, os pormenores, portanto, vem muita coisa dali. Obviamente depois também houve muitos inputs, muitas ideias e muitas soluções de nós próprios e das pessoas que se juntaram e que depois tomaram conta das questões mais técnicas e logísticas, etc., em termos da produção. Mas foi o catalisador, digamos assim. Isto por um lado. Por outro lado, portanto, eu imaginei logo e pensei logo assim, ok, portanto, isto tem que ser algo que é muito genuíno, portanto, há ali digamos, a minha grande convicção foi sempre, conhecendo o que é que são os fãs dos Chutos, o que é que foram naquela altura, 30 e tal anos, eu próprio a assistir a concertos dos Chutos e a lidar com a malta, com os fãs e etc. E perceber que, ok, a malta vai alinhar, vai alinhar de certeza absoluta. Foi a minha primeira grande convicção acerca disso. E depois, quando apareceram 3 ou 4 pessoas que também garantiram alguns aspectos, digamos, do ponto de vista musical, também fiquei descansado. Todas as questões financeiras, logísticas, legais, etc., chutei-as sempre para canto, porque isto é à portuguesa, não é? Como disse a irmã do Zé, é a Zé Pedro. Portanto, vamos fazer e depois vemos como é que sai. Não temos que estar preocupados com todos os aspectos portanto, houve um grande debate nesse aspecto, a coisa foi muito democrática. Algumas pessoas apareceram e adoraram, outras não gostaram muito e foram-se embora. Tudo bem, o resultado no fim não é nada meu, é o resultado dos fãs dos Chutos, é o resultado de quem participou no Chutos 1000 e o resultado final foi muito parecido àquilo que eu imaginei, tanto com o sítio, com o ambiente que se criou, com as pessoas que apareceram, com a forma como participaram, foi realmente... Foi um acreditar do início até ao fim, nunca duvidaste? Não. Há alguns aspectos que eu de início não tinha sequer noção deles, que foram suscitados. Por exemplo, tínhamos a ideia que seria possível fazer algum tipo de merchandising para angariarmos fundos, porque aquilo teve alguma despesa. Depois barrámos com os problemas contratuais que os Chutos tinham com o uso da imagem. Temos as t-shirts que fomos autorizados a fazer, cada um a sua, para contornar a questão legal. Portanto, não as pudemos vender, nem as vendemos. Portanto, obviamente que alguém foi dando uns trocos para pagar a impressão um a um. Houve pessoal que fez a sua própria t-shirt, já não me lembro do nome, mas tenho a ideia de uma mãe que chega ao pé de mim e diz: ok, estou aqui com a família. Passámos a semana toda a bordar as t-shirts e vinham com t-shirts com o logotipo bordado. Portanto, e houve uma série de coisas que fui debatendo, tanto com o manager dos Chutos, como com o resto da equipa, em termos da logística, em termos das legalidades, com ideias que uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. Portanto,
digamos, o meu contributo acabou por ser ali um bocadinho de mediador da equipa que se foi formando e que se foi alterando ao longo do tempo. Foram 6 meses, todos os dias, todos os serões, os fins de semana inteiros, agarrados ao computador, a conversar com toda a gente, a responder aos e-mails, a responder às mensagens, a esclarecer questões, a reunir para planear certos detalhes, ou da parte musical ou da parte legal, depois a vir a Lisboa, a correr para juntar a equipa. A data que moras em Londres, não é? Sim, digamos, também desse ponto de vista foi um bocadinho intuitivo, não é? Portanto, como é que é possível, das primeiras questões, lembro perfeitamente, o pessoal a propor, ok, vamos juntar o pessoal numa quinta para fazer um ensaio. Sim, ok, não é possível ensaiar 1000 pessoas, quer dizer, nós não sabemos sequer quem são as pessoas que vão estar no dia certo. Inscreveram-se 1500, apareceram metade, não é? Portanto, e todo este tipo de questões ao longo do tempo foram sempre faladas remotamente, não é? Aquilo que sabemos hoje, fruto da pandemia, que é possível trabalhar remotamente e estudar remotamente, na altura não era assim muito vulgar. Portanto, mas explorámos esse lado. Fizeram muitas reuniões pelo Hangout, não foi? Sim, todo o contacto praticamente foi entre a equipa, foi sempre remoto, foi sempre virtual. Uns em Londres, outros no Dubai, Em Nova Iorque. Em Nova Iorque não me lembro, mas na Suíça lembro-me, no outro ponto de Inglaterra, outro músico também, em França também, pessoal em Lisboa, pessoal em Braga, pessoal no Algarve. Portanto, e as reuniões aconteciam, portanto, e uns dias apareciam alguns, outros apareciam outros. Do meu lado eu estive sempre, não é? Todos os dias estive sempre e tentei sempre que a coisa não descambasse, portanto, porque tinha essa convicção que de facto ia acontecer e ia ser possível. Mencionaste ainda há pouco que estiveste em contacto com o manager dos Chutos. Houve sempre abertura por parte da banda e do próprio manager para que o projeto fosse... Foi a única questão que eu coloquei a mim próprio nos primeiros dias, foi ok, se os Chutos não autorizarem, a gente não faz isto. Se os Chutos autorizarem, isto vai-se fazer. E o primeiro contacto que eu tive com o Cabeca, e penso que estava o Calu e mais alguém com ele, quando falámos ao telefone, ele disse-me: Pedro, pá, a malta está de lágrimas nos olhos a imaginar o que isto pode ser, força, façam isso porque tem todo o apoio, tudo aquilo que for necessário da minha parte, vai apitando, que nós vamos conversando e vamos resolvendo. É claro que aconteceram muitas questões técnicas, práticas, logísticas, não é? Que tiveram que ser contornadas, mas com a sua maneira de ser, o Cabeca lá estava do outro lado do telefone a responder quando não atendia, devolvia uma chamada e esclarecíamos: epá, queremos fazer uma cerveja com a marca Chutos Mil, não dá porque nós temos um contrato com a cervejeira X, queremos fazer um merchandising, não dá porque o X está registado e depois vocês têm que pagar direitos e depois nós temos problemas. E fomos sempre ultrapassando essas questões, portanto... Foi uma orientação que... Foi uma orientação, foi o apoio. Agora, aquilo que eu registrei nos primeiros dias foi precisamente isso, quando o Cabeca me diz: a malta está de lágrimas nos olhos, já estamos a imaginar o que isto vai ser, bateu tudo certo. Sabes que o Calu propôs um desafio de 1 milhão. Vamos embora. Oh meu Deus! Só não posso pagar a despesa sozinho, mas de resto... Mas acreditas que 1 milhão seria possível? Acredito. Uau! Muito bom. E já estou a imaginar como. E já estás a imaginar como? Mas eu não digo. Isso. Ok. Lembras-te de alguma situação assim mais caricata, tanto ao longo de todo o período do planeamento para o evento, como no dia do próprio evento? Tens assim alguns episódios que queiras partilhar? Há tanta coisa. É uma telenovela mexicana. Aspectos assim caricatos. Lembro-me na véspera, se não foi na véspera, foi talvez 2 dias antes, estar com a Cátia e com a Wanda Salgueiro
uma tarde inteira, porque estávamos à espera de qualquer coisa, quer dizer, e faltava tudo no sítio que tínhamos encontrado. Estou-me a lembrar de como é que achámos o sítio, também já não lembro exatamente com quem é que estava a conversar sobre o assunto, mas digo assim, ok, havia uma grande confusão, porque uns diziam, é no estádio do Restelo, não, é no parque não sei das quantas, é no parque do Arte Sétimo. Andavam perdidos. Toda a gente andava habitais, porque essa era a forma de fazer as coisas, portanto, e era assumido, quer dizer, nada contra isso, mas era um bocadinho difícil ter que manter um certo rumo nas coisas. Eu de início fiz algum planeamento escrito, documentos para isto, documentos para aquilo, datas, etc. É claro que ao fim do primeiro mês assim, esquece lá o planeamento, mantive as ideias, mas é o que acontecer, é o que tem que ser. E para achar o sítio, porque havia uma certa divergência e ideias muito distintas, eu disse assim ao pessoal, olha, vou abrir o Google Maps com a vista de satélite e vamos ver sítios verdes à volta do Cristo Rei. O que é que acham? Boa ideia, mas à volta do Cristo Rei não há sítios verdes. Que está no morro, não é? Tem a ponte 25 de Abril, tem o Rio, tem a Almada. E assim põe a câmera em cima do Cristo Rei, que está um relevado verde ao lado do Cristo Rei. E diz, olha, está aqui o sítio onde isto vai ser. E foi fácil. E foi o campo de jogos do Pragal, do Almada Atlético Clube, que eles nos acolheram depois fantasticamente. Disseram, tudo bem, pagam a despesa, isto é vosso por um dia. E fazem isso aqui, faz todo o sentido. Portanto, e assim foi. Portanto, muita coisa aconteceu por ser resolvida desta forma. A equipa de vídeo, a certa altura, estava um bocadinho desfalcada, quer dizer, faltavam-nos ali 2 ou 3 pessoas que tivessem alguma prática de filmagem, não que fossem profissionais, mas que ajudassem. E também uns dias antes, a Ana da Palma, que é realizadora de cinema, que estava em Paris, telefona-me e diz-me assim, olha Pedro, eu ainda não me inscrevi, mas eu quero muito participar nisto, podes-me pôr a fazer o que for preciso. Olha, eu sou a motorista da família do Zé Pedro, pode ser isso. Eu disse, olha, então, mas se tu és realizador, podes dar uma mãozinha aqui no vídeo. Está bem, se for preciso, tudo vai. E assim foi, quer dizer, acabámos de ter uma realizadora de cinema a ajudar a filmar o... E assim do nada, assim do nada, portanto, e tudo aconteceu um pouco desta forma, quer dizer, as pessoas juntarem-se nos últimos dias, então, nas últimas semanas foi fantástico, não é? Porque houve, apesar de haver muita discussão e isso ter contribuído para resolver muitos aspectos, até um mês antes, digamos assim, até princípios de maio, portanto, vá 2 meses antes do dia 7, eu posso dizer que não tinha a certeza exata de como é que as coisas iam acontecer. Tinha a certeza que iam acontecer, porque havia um grupo de pessoas que queriam mesmo fazer. Já tinha um plano B, se a coisa fosse mais complicada, de como é que poderia pôr as coisas no terreno. Estamos a falar de espaços físicos? Estamos a falar de tudo, estamos a falar de questões legais, de licenças que eram precisas, que nós não tínhamos noção, estamos a falar da questão da segurança, da polícia, que tinha que estar no local, que nós não fazíamos ideia do que era e quanto é que custava. Mas aí a ajuda preciosa da VS Management realmente trouxe aqui um impulso. A Wanda e a Cátia, lembro-las perfeitamente, a Wanda telefonaram e disse, Pedro, a polícia quer 5.000 euros. Eu disse, 5.000 euros não temos, como é que consegues resolver isso? E depois saiu lá a dizer, olha, a gente resolvemos com 1.000 e tal euros, que é o mínimo de polícias que eles podiam levar, e o comandante da polícia de João Boa Sorte, etc, da PSP da Almada. Eu disse, ok, então conseguimos uma boa negociação. E sabes quantos é que tiveram lá, quantos polícias? Quantos polícias tiveram? Não sei o número exato, mas uma vintena por aí, porque eu de manhã cheguei, não fui a primeira pessoa a chegar no dia 7. Não fui. Quem foi? Foi um tipo de, como é que ele se chama? Presumo que seja Rui.
vamos assumir que é Rui, eu acho que é Rui, Vamos assumir. porque Sim. na altura até sabia o nome das pessoas todas, pelo menos aquelas com quem ia falando, mas já vai há algum tempo e já não lembro exatamente do nome de toda a gente, mas lembro perfeitamente, eu penso que foi o Rui, que estava a comer mirtilhos à porta do Campo do Pragal, isto às 5h30 da manhã, porque nós tínhamos combinado fazer o timeline do nascer do dia, portanto tínhamos combinado de estar lá ao amanhecer. E o Rui estava lá a comer mirtilhos e eu joguei que fosse alguém que tivesse a acabar a noite ali, pessoal da Almada, não é, que soubesse que a coisa ia acontecer. E cheguei-me ao pé dele e tal, olha, sabes, vai acontecer aqui uma coisa assim, chutes mil, e ele, depois eu vim para isso, pá. E eu, estás inscrito? Pá, tu já aqui estás esta hora, assim, pá, eu vim de Bordeaux, saí ontem depois do almoço, larguei o trabalho, meti-me no carro, agarrei na guitarra e vim para participar. Portanto, sim. Quando tens logo assim uma recepção destas, é logo um sinal. É logo um sinal, vai-te correr bem. Isto vai ser fantástico. E foi às 8 da manhã, apesar de ter passado uma noite a programar, a fazer uns ajustes para a rapaziada da recepção ter um mecanismo, uma aplicação do telefone que pudesse confirmar quem é que estava a comparecer. Resultou muito bem. E depois a coisa fluiu muito bem. Mas as peripécias foram muito e foi muito gratificante, porque no fim foi quase um virar de mesa, assim, ok, pontapé na mesa, estamos aqui armados em palermas, preocupados com 1001 pormenores, isto tem que ser feito. E de repente a equipa que era necessário apareceu o Raul, o RF, o RF trouxe a Vânia e a Cátia, depois veio a Mónica com as outras raparigas para tomarem conta que tinham estado sempre, ao fim e ao cabo, e que são o grande exemplo da participação do pessoal dos Chutes Mil, porque há pessoal que esteve desde a primeira hora e nunca mandou a toalha ao chão. Houve alguns que se foram embora porque achavam que devia ser de outra maneira, porque o grande ponto aqui é que isto não era um evento como outro qualquer. Portanto, isto não tinha qualquer sentido comercial, não era um espetáculo, não tinha público, portanto era uma homenagem. Para ser uma homenagem tinha que ser genuína, tinha que ser da participação de cada um e que cada um trouxesse aquilo que achava que podia trazer. E nesse aspecto de facto foi fantástico, com a experiência musical, a banda com a experiência da organização de eventos, ou com a experiência de pôr ordem no pessoal e dizer chega a toda a gente, o João a filmar, apareceu o Miguel a dar a receita para ter um som bom, uma gravação, uma captação interessante. Toda a gente ao fim e ao cabo trouxe aquilo que podia trazer, quer dizer, e isso ao fim e ao cabo acaba por encaixar no que é que estava inicialmente imaginado. Mas no dia, pronto, já percebi que houve a cena dos mirtilos, então, mas e durante o dia não houve assim outra... muita gente fala, por exemplo, que uma das melhores partes do dia foi a questão das bifeiras. Não sei se concordas, se não, ou se tiveste algum outro momento. Não, o dia foi tão intenso, sinceramente, quer dizer, eu lembro-me, para mim pessoalmente, eu não fiz grande coisa durante o dia, apesar de ter ido lá para o meio cantar e o pessoal para um lado e para o outro, mas digamos que a forma como as pessoas vinham ter comigo e a dizer como estavam satisfeitas por estar a participar, amigos que eu não via há anos, amigos de Porto Alegre, amigos de Leiria, de Pombal, e apareceram nesse processo e estavam lá, que desde que a partir do momento em que perceberam como é que a coisa ia acontecer, foram aparecendo. Estou a falar de amigos pessoais, pessoas da minha vida que há muitos anos, há décadas mesmo, já não estava com eles pessoalmente, e que naquele dia se juntou toda a gente. Portanto, e nesse aspecto para mim pessoalmente, foi o mais gratificante de tudo, foi a satisfação com que as pessoas estavam ali e como participaram. Ninguém, não houve
a mínima reclamação do que é que fosse. E depois houve, de facto, a parte engraçada, né? Eu bebi mais cerveja do que bebi bifanas, confesso. Estava muito calor. Muitos. E foi o meu alimento, foi a cerveja. Só quando via com o copo vazio, lá vinha alguém a fazer o refill. Porque foi essencialmente como eu me aguentei. E depois, ao fim da noite, caí para o lado porque, com 40 graus de febre, passei o dia ao sol e estava um bocadinho cansado. Mas foi fantástico. Agora, dar a volta cá por fora para ir ver a barraca das farturas, a relota, quer dizer, tudo aquilo apareceu assim quase como salado de dedos. De nada. Mais uma vez. Não custa nada, pá. Por isso é que eu digo, o Carlos quer fazer com o milhão, vamos embora, eu sei como é que se faz. Pois, estamos a ver, olha, repetes tantas vezes as palavras e Pedro, Graça, uma pergunta mais, não sei se será mais complicada, mas, portanto, passa o dia, está-se ali uma série de horas, o dia inteiro, a ensaiar, fazem-se os takes, dá-se por concluída a gravação do videoclipe, entra-se no processo de edição e depois o que é que acontece? Logo as primeiras coisas é o feedback, não é? No grupo. Há milhares de fotografias, há milhares de depoimentos das pessoas a dizerem e a comentarem como é que foi. E foram ali 2 ou 3 dias que foi um bocado de satisfação, digamos, de ver cumprido. Logo ali, mesmo antes de haver vídeo, que ao fim e ao cabo era o nosso objetivo final, mas eu continuo a dizer, o dia e a participação acabou por ser o mais importante. Portanto, os chutes podem orgulhar-se dos seus fãs, porque são a única banda que é em Portugal, e são das poucas no mundo, que conseguem fazer um movimento desta forma e que conseguem transmitir, sem terem que estar presentes, sem terem que dar um concerto, as pessoas fazerem sentir a arte deles, a força da música deles, das letras e a força da vida do Zé e do resto da rapaziada. E isso para mim acabou por ser digamos, uma alteração de planos. Obviamente que havia o compromisso de fazer o vídeo, mas quando eu percebi que isso tinha sido, que tínhamos atingido aquele grau de intimidade entre aquelas pessoas que tinham estado ali todas, achei que a coisa estava feita. Obviamente que havia o compromisso de fazer o vídeo e toda a gente estava muito, muito curiosa. Sim, muito ansiosos. E não foi muito difícil, foi algum tempo de espera. Eu tenho que agradecer ao João Paulo Morato e ao Martinho e ao meu filho Tomás também deu uns toques nessa questão, que eles acabaram por juntar as peças de uma forma o mais profissional possível. Se as pessoas não têm noção, é bom que se diga que os chutes mil foram feitos com 0 euros de orçamento, portanto ninguém recebeu dinheiro para nada, portanto, e tudo o que foi feito tentou-se que fosse o mais profissional possível, profissional no sentido da qualidade, no sentido técnico de fazer as coisas. Agora, todas as soluções que apareciam inicialmente custavam dinheiro, milhares de euros, portanto, e os trocos que conseguimos juntar acabou por ser para pagar aquilo que era básico e que tinha mesmo que ser pago, como eram as questões de licenças e de polícias e das despesas do recinto e pouco mais, não é? Portanto, e nesse aspecto a rapaziada do vídeo acabou por agarrar naquilo. O João Paulo tomou conta da questão da edição. É engraçado porque havia planos de alguém que tinha a ideia que devia filmar este pormenor e aquele, e então havia imensos planos de coisas que não serviam para nada no vídeo, não é? Porque o realizador era um bocadinho amador. Mas no fim foi um resultado muito engraçado. O trabalho começou com o Jorge Costa a fazer a pós-produção do áudio que o Miguel gravou. Lembro do Jorge Costa de passar uma noite, até de madrugada, a enviar cópias vejam lá das versões do áudio,
e agora com este efeito, e agora, Jorge, para lá com isso, manda lá o vídeo, e que é para nós fazermos, para se começar o trabalho do vídeo. Lá se assentou numa versão final do áudio, está fantástico, aliás eu gosto muito da qualidade de áudio, e depois foi isso. O João fez um teaser do nascer do dia, como tínhamos planeado. Ele próprio tomou a iniciativa de fazer algumas entrevistas ao pessoal durante o dia, fez o making off e acabou por depois também sair o vídeo e ter na internet. Havia pessoas que tinham a expectativa que o vídeo ia ter milhões de visualizações e que eu ia ganhar muito dinheiro com a publicidade nas visualizações. Nem uma coisa nem outra aconteceu. Portanto, isso também nunca foi objetivo. Portanto, teve as visualizações que deva ter tido. E está lá para toda a gente ver e de certeza absoluta que os chutes estão orgulhosos do resultado que ficou no vídeo. Com toda a certeza, e podemos assegurar isso. Tu tens noção de que todo este evento, as panóplias, as voltas que foram dadas, não criou só um videoclipe, nasceu aqui uma família. A chamada família Chutes Mil. Desta família, tu alguma vez pensaste, nos outros casos do Fábio, acabou por acontecer um bocadinho isso também, portanto todos os músicos que se juntavam nesses projetos dos Mil Músicos acabaram também por formar também os seus próprios grupos e intitularam-se também Família Tal. Com os Chutes Mil aconteceu exatamente a mesma coisa. Já contavas com isso ou foi uma surpresa? Não, nem uma coisa nem outra, não foi surpresa porque obviamente o entrosamento entre as pessoas acaba por ser natural neste tipo de coisas. Sei que se formaram casais, sei que se formaram bandas, sei que o pessoal vai junto para os concertos. Passado pouco tempo, quando os Chutes lançaram o Duro, metade da audiência no Lava tinha t-shirts a dizer Chutes Mil, ao ponto de jornalistas repararem nisso, e nada disso foi planeado, portanto formou-se de facto uma família. Sim. E falando em jornalistas, e como é que foi as idas à televisão, e falou-se na TSF, notícias de jornais, como é que foi o ir à televisão, por exemplo? O ir à televisão foi no dia, digamos, em que a coisa toma uma dimensão, foi no 28, agora não tenho a certeza, e esta data é muito importante para mim, porque foi o dia em que morreu o meu pai. E foi no dia em que saiu um take na agência Lusa, e nesse dia telefona-me da RTP para estar no telejornal em direto, a falar sobre o projeto. Portanto, foi um dia especial por várias boas e más razões, e que ficou marcado, mas que ajudou, quer dizer, em relação ao projeto, do lado da imprensa, houve sempre esse carinho, tanto da agência Lusa como da RTP, como da SIC, como do canal Q, do Fernando Alvim, que tivemos uma manhã muito interessante, hilariante quase, a falar sobre como é que costume, não é? Obviamente com o Alvim, a falarmos do projeto, e tudo isso ajudou, digamos, a tomar forma. Lá está, não houve um grande plano, um grande planeamento para que as coisas acontecessem dessa forma, portanto foram sempre acontecendo e foi-se tirando partido dos contactos que daí vieram, ao ponto de estarmos nas tardes da RTP, no programa dos reformados e as donas de casa, e geralmente nós vamos lá embora, tocar rock and roll. E tocou-se muito bem, toda a gente gostou muito. E foi também uma participação interessante ali uma semana antes, e que também de certeza ajudou a que mais alguém aparecesse à última hora para se juntar à família. Sim. Ok, Pedro, tens alguma mensagem que gostarias de passar ou aos Chutes ou à família Chutes Mil? Eu tenho que agradecer aos Chutes, acima de tudo.
porque isto acontece comigo e eu tenho a certeza que acontece com toda a gente que vai aos concertos e que teve nos Chutes 1000, que vivem a música, que vivem o rock and roll, que levam a personalidade e o caráter do Zé Pedro como forma de viver, tanto, e a eles todos, não só o Zé como o resto da equipa, o Tim, o Cabeleira, o Gui, o grande Calu e toda a gente que anda à volta. É de facto, eles próprios acabam por ser a família, não é? Portanto, e nós somos assim os parentes afastados que também fazemos parte da família, mas pronto. Portanto, isso é digamos, o grande agradecimento que eu tenho que fazer. E por outro lado, para quem esteve em Almada, e mesmo quem não esteve e que vai aos concertos dos Chutes, aquilo que eu posso dizer é para não deixem de ir aos concertos não só dos Chutes, porque a música é a arte mais universal de todas, aquela que toca a todos da mesma maneira, não interessa a cultura, não interessa a língua, não interessa as capacidades que cada um tem, e o rock and roll é uma energia fabulosa para nos ajudar a viver. Obrigada, Pedro, mais uma vez, pelo teu testemunho, por teres aceitado participar. Não sei, vamos esperar por melhor, não é? Vamos a isso? Acho que vamos a isso.